Olá, meu nome é Vivian, professora de Geografia, mestra e doutora na área, e hoje eu vou lecionar em Geografia o tema Demografia, Conceitos e Importância. Bom, sem dúvidas, essa é uma das matérias mais importantes de Geografia, não só para concursos, mas para todas as áreas que têm alguma correlação com essa ciência, que é a ciência geográfica, e acaba, na verdade, dependendo também da ciência demográfica. A demografia ela não é uma parte da geografia. A geografia utiliza a demografia para estudos espaciais. Essa é uma parte bem importante. Mas a demografia ela tem a sua importância em outras ciências, com tanto até maior peso do que a geografia. Por exemplo, como economia, planejamento urbano, quando se está falando sobre problemas ambientais, desigualdade social, a sociologia também vai depender de algumas análises demográficas para conseguir entender mudanças na sociedade. Então, não é apenas na geografia que usamos, a ciência demográfica como uma base de estudos. E, analisando a ciência demográfica, a própria palavra já diz muito o que ela pretende, estudar. O termo vem de demos, que é a população, e graphe, que seria escrita, descrição. Então, seria uma escrita de descrição da população. Essa disciplina ela teve um início científico, consolidado, entre o século 17 para século 18 e desde então foi utilizado para várias ciências diferentes, por várias ciências diferentes e para diversas questões que dependiam de análises demográficas. O objeto de estudo é óbvio que é a população, mas não é só a população no caráter quantitativo. Ao contrário, é uma análise muito mais qualitativa e segmentada por composição, ou seja, idade, gênero, etnia, questões de perfis etários, como vamos estudar mais à frente, o que é considerado a PA. Então, tem ali diversos fatores que influenciam essas características que vão ser analisados por diversas ciências, assim como a geografia. E a aplicação, especificamente, é para o planejamento urbano, para o desenvolvimento de políticas de saúde pública, visando aí gênero e segmento de idade, e a previsão de demandas por recurso. E aí vai pegar um pouco da economia e bastante da análise geográfica, como a própria geopolítica, as demandas ambientais, os problemas ambientais contemporâneos e os desafios para o futuro. Então, até mesmo os conflitos vão perpassar bastante pela questão demográfica. Qual a importância do estudo da demografia? Bom, para o planejamento de políticas públicas, os dados demográficos eles vão ser base para planejamento de escolas, hospitais, transporte público e habitação. Eu sempre cito alguns exemplos bastante palpáveis quando eu estou lecionando essa aula, porque eu acho que a gente às vezes esquece durante o dia a dia o quanto é importante saber para quem, para que grupo, por quem estamos fazendo ou pensando, ou enquanto planejadores urbanos, esses indivíduos estão elaborando essas políticas. Um planejador urbano, alguém que trabalha com urbanidades, urbanismo, não tem como dar ali um direcionamento sobre a quantidade de hospitais, de creches, de leitos de hospitais, de necessidade de exames de prevenção sem saber demografia. Quando, por exemplo, a gente tem um país com um quantitativo muito grande de mulheres, óbvio que exames preventivos voltados para mulheres vão ser uma necessidade maior na saúde pública. Então, esse indicativo, esse indicador já é um indicativo do que precisa ser feito para o planejamento urbano. Assim como quando temos um país com uma população muito jovem e que vai entrar no mercado de trabalho nas próximas décadas, precisamos pensar em especialização.
quantas dessas pessoas vão precisar fazer cursos técnicos, vão ali se inserir no ensino superior, vão precisar de auxílio para conseguir essa especialização, quais são, né, os grupos não só etários, mas as composições também de classes econômicas presentes nesses grupos. Então, são análises muito importantes para tudo. Por exemplo, saneamento básico, coleta de lixo. Se você não sabe quantas pessoas têm morando numa área, é muito menos assertivo o tempo de coleta, a quantidade de caminhões que vão passar por ali, da Colurb, para fazer a coleta do lixo e a efetiva adequação entre a demanda e a oferta vai ser muito mais complexo. Se você, na verdade, tem uma previsão ou um perfil bem fechado de quantitativo populacional, você consegue acertar muito mais nesses quesitos. A outra questão é a compreensão de tendências socioeconômicas. Entender, por exemplo, como o país está economicamente em relação à sua população economicamente ativa, que são as pessoas que estão ali em faixa etária apta, né, para se inserir no mercado de trabalho, como ela está em relação ao crescimento da população, sobre nascimentos, quais são as perspectivas em relação ao planejamento familiar, se as pessoas estão tendo mais ou menos filhos nas últimas décadas e o que isso vai impactar na economia e na sociedade, se uma população está ficando muito envelhecida e como o país vai ter que lidar com isso para atender as demandas não só econômicas, mas também de saúde pública. Então, basicamente, né, importante para inúmeras áreas e inúmeras questões. E nessas previsões de demandas futuras, isso vai ser um apontamento, por exemplo, que vai ser utilizado quando o país começa, né, inicia ali políticas de incentivo à imigração, atração de pessoas de outros países para áreas específicas do mercado de trabalho que está em falta, força de mão de obra, por exemplo, de pessoas mais jovens para trabalhar em construção civil, para trabalhar em alguns cargos, em alguns empregos que dependem de mais vitalidade, de mais força física, ou, né, simplesmente você entender que a sociedade está envelhecida e que é necessário se repensar a previdência social, é necessário se repensar como esses idosos vão continuar produzindo, vão continuar inseridos na sociedade, e também as pesquisas mercadológicas. Quando uma marca ela se insere no mercado, a primeira coisa que ela faz, além de definir o público-alvo e além de definir ali as características do produto que ela está vendendo, né, a logo e outras coisas estéticas, é entender para quem ela está vendendo. E aí, para entender para quem ela está vendendo, ela precisa saber se o local, se a região, se o país que ela está é propício para isso. Em um país muito envelhecido, você, não sei, vender roupas de bebê, de crianças, ter, na verdade, uma loja mais infanto-juvenil, talvez não seja uma boa aposta. Você vai ter ali um público mais restrito. Você investir, por exemplo, numa marca de skate, num país onde a população é muito envelhecida, tem uma grande probabilidade de você não ter o público-alvo naquele país, naquela região. A mesma coisa é ao contrário. Se você tem um público-alvo muito idoso, você tem que começar a pensar quais são os serviços que esse público, né, costuma a buscar e fazer e realizar, né, projetos específicos para satisfazer esse público. Eu sinto muito a questão dos cruzeiros da terceira idade, que na atualidade é um grande boom, porque realmente, né, a gente tem pessoas vivendo muito mais no planeta e em alguns, né, países, em algumas situações específicas, com dinheiro para gastar. Então, qual o tipo de lazer que essas pessoas elas vão buscar? Elas vão buscar um cruzeiro ali segmentado para pessoas da mesma idade, elas vão ali ter uma busca por casas de repouso ou por um lazer coletivo com atrações, com atrações, por exemplo, com cantores que marcaram uma época
dessa geração, então tudo isso é pensado por meio da demografia. E alguns conceitos muito básicos, né, que caem no vestibular, e infelizmente muita gente se esquece, mesmo tendo estudado isso ao longo da vida, né, porque a gente começa com população no 7º ano, e depois no 8º isso se amplia, no 8º ano do ensino médio do ensino fundamental 2, isso vai se ampliando no 9º, no 2º ano do ensino médio é uma das matérias mais importantes, e no 3º ano também, que é o ano de pré-vestibular. Mas, mesmo assim, ainda existem dúvidas, principalmente sobre o conceito de demografia absoluta, de população absoluta, né, e de densidade demográfica, o que seria a população relativa. Bom, esse é um dos conceitos, quando você aprende corretamente, uma vez só na vida, você nunca mais esquece. População absoluta é simplesmente um número definido. Se eu citar que nessa cidade tem 10 milhões de pessoas, eu estou dando um número efetivo que vai ser usado com caráter comparativo. Quando eu pego a população absoluta de outros lugares, eu pego o número em si, o número fechado ali, e eu faço uma comparação. Esse país é mais populoso, esse país é menos populoso, por uma comparação do número fechado, do número absoluto. Quando eu utilizo o termo densidade demográfica ou termo povoado, eu estou levando em consideração um outro quesito. Eu estou levando em consideração o território em que essas pessoas estão. Porque é uma divisão. É você pegar um número anterior, que é um número absoluto, que é um número da população absoluta, e você dividir pelo território que ela ocupa, em quilômetros quadrados. E aí, dependendo da situação, você pode ter um número de quantitativo populacional reduzido, se comparado a outros países, mas em um território muito pequeno, o que vai tornar a densidade demográfica desse local muito maior do que um país que tem a população absoluta no quantitativo estático mais elevado, mas tem um território muito amplo, muito grande, muito extenso. Porque mesmo o número quantitativo sendo, né, absoluto maior do que o outro lá que eu citei, que tem ali um território menor e uma população mais restrita, quantitativamente o território muito extenso faz com que essas pessoas elas fiquem mais separadas, mais dispersas nesse território, o que vai dar um número de demografia, né, de densidade demográfica menor. E aí a gente pode dizer que nem todo país populoso, que é a população absoluta, vai ser um país povoado. E nem todo país povoado vai ser um país considerado populoso, porque depende do território em que essa população está inserida. Natalidade e mortalidade são os conceitos mais simples, porque na verdade, vem de nascimento, né? Tem ali a palavra natalidade, que significa exatamente isso, é uma taxa baseada no número de pessoas que nascem em um determinado território, em determinado país, em determinada região, uma determinada cidade. E mortalidade é o mesmo conceito, só que opostamente focando no fim da vida, no momento em que essa pessoa ela morre. E aí, na verdade, esses dados eles são oferecidos, né? Eles são apreendidos por duas certidões diferentes, no caso do Brasil. No caso do Brasil, quando a criança ela nasce e ela tem ali a sua certidão de nascimento elaborada no cartório, você tem um quantitativo sendo inserido no sistema. Ali nasceu um cidadão brasileiro. Ao mesmo tempo, quando esse cidadão ele falece, você tem a certidão de óbito. E aí você tem um dado que uma pessoa, né, morreu, faleceu, e isso é um quantitativo a menos na população de determinado lugar. Então, essas duas certidões são extremamente importantes, tanto para você ser, né, um cidadão, quanto para você apontar ali o que ocorreu, por exemplo, para que você viesse a falecer, se foi a causa da morte natural, uma questão de velhice, uma questão de determinada doença que pode ser crônica, que pode ser, na verdade, esporádica, como uma epidemia, como foi o caso
da Covid-19 ou, por exemplo, fatores de conflito. É um país que está em guerra, é um país que, na verdade, tem um índice de violência muito grande e por conta disso o índice de mortalidade é extremamente elevado. E aí você começa também a analisar quem são as pessoas, né, que são mais vítimas nesse processo de violência por meio das taxas de mortalidade por segmento de gênero, por composição de gênero. Então, tudo isso são dados extremamente importantes. E o crescimento vegetativo, que é exatamente essa diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, indicando se a população está crescendo ou ela está reduzindo. Reduzindo porque as pessoas estão morrendo ou crescendo porque as pessoas estão nascendo. E isso também pode ser afetado por processos de evasão de população, quando as pessoas estão, no caso, né, emigrando, ou quando você tem um crescimento populacional pela chegada de estrangeiros, que é a imigração. Então, essas duas variáveis também vai alterar o que a gente vai chamar de crescimento vegetativo positivo e de crescimento vegetativo negativo. E aqui a gente tem, né, essas exemplificações mais claras do que eu acabei de citar. Por exemplo, população absoluta, número total de habitantes. População relativa, densidade demográfica, que é uma conta pelo número de habitantes dividido por quilômetro quadrado, que é o tamanho do território. Utilidade. Dimensionar o tamanho da população, no caso da população absoluta. No caso da população relativa, é avaliar a concentração populacional. Se é um país muito populoso, se é um país pouco populoso. E aí a gente tem alguns exemplos. A China, a gente tem 1,4 bilhão de habitantes. Em Mônaco, você tem, na verdade, 19 mil habitantes por quilômetro quadrado. Aí, quando você, na verdade, vai fazer essa conta, né, levando em consideração o tamanho de Mônaco, que é um país extremamente pequeno, né, chamado de um estado quase que anão, no sentido de ser muito pequeno territorialmente, você vai ter essa comparação aí para saber se é um país populoso ou não populoso. No caso de Mônaco, ele é extremamente povoado, mesmo sendo muito comparativamente com outros países, com uma população muito restrita. Ele não é um país populoso, mas é um país muito povoado. E aí as limitações. A primeira, ela não vai considerar o espaço ocupado. Então, essa questão. Você vai ter, às vezes, um quantitativo muito grande de população, mas você não vai ter como saber se essa população ela está concentrada ou dispersa no território. E a outra, ela reflete a distribuição interna, mas em comparação com o outro dado, ela é como se fosse uma coisa a mais. Ela é como se, na verdade, até porque ela precisa do outro dado para existir. Ela é como se fosse uma análise mais qualitativa da questão do populoso. E aí você tem o dado que se define pelo povoado. A pirâmide demográfica. Eu não cheguei a colocar exemplos específicos gráficos da pirâmide, porque eu acho que isso é muito mole da gente visualizar, né? Quando a gente fala de uma pirâmide, está falando realmente de uma figura geométrica de pirâmide, e a gente tem que entender que a definição e estrutura da pirâmide é que ela serve como uma representação gráfica, que mostra a distribuição da população por idade e sexo. Por isso que ela é dividida no meio, por gênero, né? Muitas vezes, inclusive, é utilizado cores. Quando é colorida, né? A gente tem a utilização de cores diferentes para representar essa diferença de gênero. Quando a imagem é preto e branco, você tem um nome ali, né? Homens, mulheres e tudo mais. Quando você tem, na verdade, você está analisando uma pirâmide etária, você tem que, primeira coisa, olhar do lado as idades, quais são os segmentos de intervalos de idade que você está fazendo, às vezes é de 0 a 10, 0 a 20, e aí isso vai depender muito do tamanho da pirâmide e da longevidade de um país. E você vai ter que entender que a base, a parte de baixo, sempre vai ser a parte dos nascimentos, porque começa com 0. Então, vai começar a partir da taxa de natalidade. E o topo da pirâmide, que vai representar a expectativa de vida, que é o quanto, né, as pessoas conseguem ali viver em um país, e também vai representar a taxa de mortalidade, você tem uma proporção de idosos. Então, é óbvio, né, em pirâmides em que o topo está estagnado em 59 anos, a expectativa de vida é baixíssima. Quer dizer que as pessoas estão morrendo com 59 anos, o que
para a atualidade, é um número extremamente baixo, o que ainda é uma realidade em alguns países do continente africano. E aí, quando você olha uma pirâmide etária, onde o topo está com 80 para 90, você tem ali uma expectativa de vida gigantesca, porque aquilo ali é uma proporção estatística. Então, você tem ali, com certeza, pessoas que estão chegando até os 100, até os 110 anos, também tem pessoas que estão falecendo com 79, 75, mas no geral, nessa média, você vai ter uma população que está alcançando uma longevidade, ela está vivendo bastante. Então, isso já aponta que coisas estão acontecendo para que a expectativa de vida também esteja o quê? Aumentando. A interpretação é exatamente isso, é você conseguir pegar esses dados e se perguntar o porquê de algumas coisas. Por que, por exemplo, está diminuindo a natalidade? Por que está aumentando, né, a expectativa de vida? O que tem que acontecer para uma coisa ocorrer e para outra também? Então, são esses dados que vão apontar algumas tendências e, ao mesmo tempo, quando a gente analisa as do passado, você vai conseguir fazer correlação com o período histórico. Um exemplo disso é quando você pega uma pirâmide que é uma pirâmide de guerra. Ou seja, né, uma pirâmide que está ali sendo projetada depois de 2 anos de uma guerra. Isso aconteceu, por exemplo, com a guerra do Vietnã e a guerra, vou citar agora uma mais recente, a guerra do Iraque. Quando você começa a ter, nesses pontos, por exemplo, a parte do gênero, no caso, né, homens, sendo ali muito afetados nesse processo. Eles vão, muitas vezes a pirâmide, inclusive, ela parece ter uma mordida, porque vai ter um corte físico, né, na parte do gênero, porque são homens que foram para a guerra e vieram a falecer no conflito. Então, é uma questão segmentada por gênero nesse processo. A outra questão é a aplicação. A aplicação, ela se dá para todos aqueles quesitos que eu citei antes, né? Faixa etária, escola, hospitais, sistema de previdência social, a gente entender quais são os recursos necessários e a evolução temporal, a gente comparar ao longo da história como essa evolução está acontecendo. Os tipos de pirâmide são basicamente 3, né? A pirâmide jovem é uma pirâmide clássica, é um triângulo ali bastante marcado, que você tem a base larga e o topo muito estreito. Isso vai indicar uma alta taxa de natalidade e uma baixa expectativa de vida. Isso é muito clássico em países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Eu citei ali 2 que têm uma pirâmide muito característica dessa fase jovem, que é Nigéria e Uganda. A pirâmide adulta é uma pirâmide normalmente em países que já está ali passando por uma transição. Já melhorou alguns quesitos em relação à qualidade de vida, então as pessoas estão vivendo um pouco mais. E chegamos no momento onde a população atingiu a idade que a gente vai chamar de idade da população economicamente ativa. É a população que já está apta para trabalhar, são os adultos. É um formato mais retangular, porque ela vai ter nas faixas etárias, né, inferiores e médias, uma coisa um pouco mais estreita, porque está diminuindo também a natalidade, e ela começa a ter um topo mais largo, que indica que as pessoas também já estão vivendo mais. E o meio é o mais assim, extenso, porque é a população que está ali na idade da PA, da população economicamente ativa. E são clássicos, por exemplo, de pirâmides como do Brasil e do México. E a pirâmide envelhecida, que é uma pirâmide de países desenvolvidos, é uma pirâmide que já começa a ficar mais retangular ainda, que é quando você tem a base muito mais estreita, o meio já não é tão extenso assim, porque a população já está passando por um processo de envelhecimento, e o topo ele começa a se expandir. Então nessas pirâmides envelhecidas, obviamente a população que vai começar a ganhar um quantitativo maior no país é a população idosa, o que representa algumas coisas muito positivas na sociedade, que é o fato de que algumas melhorias na qualidade de vida tiveram que acontecer, né? Precisaram existir para as pessoas estarem vivendo mais e alcançando idades mais longínquas, mas ao mesmo tempo a gente já começa a ter um problema, né? Que é
o medo, né? Que é a ameaça de uma nação chegar realmente a se atrofiar ao ponto de deixar de existir. No sentido de que quando todas as pessoas que estão ainda na idade do período fértil, tanto homens, né, quanto mulheres, mais ainda mulheres, que têm ali o período entre a menopausa, entre a menarca e a menopausa, a menarca, que é a primeira menstruação, né, que é o início da mulher no seu período, né, de vida, de fertilidade, pelo menos é o que marca ali inicialmente esse processo. Claro que nem todas as mulheres que vão necessariamente menstruar, elas vão ser férteis, mas é, no geral, esse início marcado pela menarca, e a menopausa, que já é um indicativo que a mulher entrou no processo onde hormonalmente ela já não começa a ovular, ela já não está mais conseguindo ovular, e em um momento ela vai parar de ovular plenamente, né? E isso vai impedir a concepção natural, sem intervenções médicas. Então, isso já aponta algumas situações complicadas, porque não é só mudar a percepção dos casais, né, sobre ter ou não ter filhos. É uma questão realmente de biologia. Em algum momento a população ela vai estar tão envelhecida que mesmo que ela tente reverter essa pirâmide, vai ser biologicamente impossível, a não ser que você tenha ali um incentivo de pessoas vindo de outro país, que é o caso de muitas nações que fazem esse incentivo à imigração para tentar aumentar a natalidade, que é o caso, por exemplo, do Canadá, é o caso do Japão, é o caso da Itália, ou que pelo menos vai ali chegar um momento no futuro em que ou eles vão adotar essa estratégia de incentivar a imigração para essas nações que estão passando por essa situação de envelhecimento, ou as nações elas vão realmente, em algum momento, né, a população, o povo, vai desaparecer, porque eles vão chegar no momento de envelhecimento e de morte e a população vai estar extinta. Então, tem sempre algum aluno que pergunta, mas tem alguma possibilidade da pirâmide ficar invertida? E eu sempre cito brincando, falando que só se virássemos zumbis, porque como na mortalidade é o topo, né? E o ciclo da vida ele tem um fim, então é impossível que a pirâmide fique completamente invertida, mas ela vai sim ficando cada vez mais desestruturada do padrão de pirâmide tradicional, que é da pirâmide jovem. E aí essa análise quantitativa da população, né, ela passa desde a coleta de dados, como eu citei ali, por exemplo, essa coleta ela pode ser feita por documentos específicos, como a certidão de nascimento, a certidão de óbito, a inserção da criança na escola, mas isso também passa, em alguns países, por programas, né, por processos que têm como objetivo alcançar esses dados, como é o caso do censo, do IBGE no Brasil, que é o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e que vai ter como objetivo conseguir agariar esses dados para depois processar eles. Esses dados, normalmente, eles são coletados de 10 em 10 anos e eles abrangem toda a população do país, porque tem que ser abrangente o suficiente para termos ali uma análise que não seja uma análise pautada em dados restritos. O processamento e a tabulação dos dados é o processo seguinte, né, nessa escala, e aí depois a análise e a interpretação já vai para uma coisa mais de um estudo mais minucioso, que vai usar os dados quantitativos para tentar encontrar nas ciências humanas, nas questões ali de saúde pública, de história, né, de economia e de geopolítica, quais são os indicativos, né, para aqueles dados, o que a gente pode, na verdade, começar a pontuar como causas e consequências daquele processo. E aí você vem o próximo, que são as projeções populacionais. Focando no que a gente tem no presente, a gente consegue talvez imaginar como essas projeções vão ser no futuro e também as consequências dessas projeções. Por isso que você consegue encontrar facilmente na internet, né, projeções do Brasil para 2050, 2060 e de outros países também. Essas projeções elas são baseadas em dados que tentam prever, né, como deve permanecer ou mudar os dados de fertilidade, natalidade, migração e outros dados importantes. Isso vai ser muito importante para a gente entender o nível educacional, quais são as pirâmides mais comuns em países onde você tem um nível educacional elevado, quais são as pirâmides mais comuns em países que você tem um nível educacional
menor. Qual é o perfil de saúde? Por exemplo, a longevidade, né, a expectativa de vida, ela está extremamente atrelada ao perfil de saúde. Se for um país no qual, né, você tem ali um acesso à saúde muito restrito, a mortalidade infantil, a prevalência de doenças, principalmente doenças infecciosas, doenças que poderiam ser evitadas pelas vacinas, mas são países que não têm acesso ao grande quantitativo de vacina para toda a população. E aí você tem uma baixa expectativa de vida, que é uma consequência desse processo que é intrinsecamente relacionado à qualidade de vida. Da mesma maneira, a distribuição de renda. Países mais ricos são países mais envelhecidos, então a gente já sabe que o dinheiro, o acesso ao capital vai ser fundamental para a gente compreender também o acesso à qualidade de vida e as condições de habitação. Países muito pobres que estão ali num processo drástico, né, de péssimo saneamento básico, habitações precárias, habitações em áreas de risco, são países que vão ter uma taxa de mortalidade maior e uma expectativa de vida, consequentemente, menor. Teorias demográficas no geral, eu trouxe as principais delas, né? Elas são muito importantes para a gente poder entender como os demógrafos, né, imaginaram o mundo e usaram ao seu tempo os dados e elaboraram ao seu tempo determinadas teorias. Não existe uma forma de você falar assim, fulano estava errado, tipo assim, a teoria malthusiana é uma teoria errada. Não é que seja errado, é que na época, com os recursos que determinado cientista tinha e que a sociedade tinha naquele momento, era o que foi possível. E aí, no caso Malthus, né, que vai ali ser de 1798 e vai produzir o trabalho de pesquisa chamado Ensaio sobre o Princípio da População, ele vai ter uma teoria muito catastrófica, dizendo que as pessoas iam morrer de fome, iam entrar em guerra por falta de recursos, elas iam viver em pobreza absoluta, porque existiria um descompasso muito grande entre a produção de alimentos e o crescimento populacional. E ele, inclusive, consegue, né, ilustrar isso por meio de duas lógicas matemáticas. Ele fala que a população ela faz uma progressão geométrica, ela vai ali, a produção de alimentos, né, ela faz uma progressão aritmétrica. Ela vai crescendo em 1, 2, 3, 4, enquanto a população que faz uma progressão geométrica, ela vai se duplicando de séculos em séculos. Aí você tem 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas, 4 milhões de pessoas, 8 milhões de pessoas, 16 milhões de pessoas, até a gente ter um quantitativo populacional muito maior do que a quantidade produzida de alimentos é possível de atender. Só que, óbvio, né, ele não considerou, porque ele não tinha como também prever o futuro 100% e imaginar que passaríamos em 1960 pela Revolução Verde, por mudanças drásticas na forma de produzir alimentos, o que chegou, né, a alcançar em nível de escala uma possibilidade de produção que ele não poderia sequer imaginar. Mas no momento em que o Malthus ele elabora essa teoria catastrófica, né, inclusive apocalíptica, ele vai ali pontuar algumas coisas que ele vai chamar de freios positivos. O que vai barrar esse crescimento populacional desenfreado? Ele vai dizer que são as guerras, são as epidemias, a fome. É assim, coisas vão acontecer para que as pessoas naturalmente venham a morrer e isso vai dar um equilíbrio positivo. E, ao mesmo tempo, ele vai dizer que alguns equilíbrios vão precisar ser desenvolvidos por meio da razão do ser humano. E ele vai falar que são freios preventivos. Só que naquele momento não existiam, né, métodos contraceptivos e o casamento ainda num mundo muito ligado à religião do catolicismo, o casamento ele era visto como algo que tinha como objetivo da procriação. O sexo, então, ele era visto apenas como isso. Então, se você não quer ter filhos, você se casa mais tarde, porque aí você vai ter menos filhos, porque o tempo, né, de casamento vai ser menor em relação à sua vida se você casasse muito jovem, com 15, 16 anos, que era comum, inclusive, nessa época. E a abstinência, né? Como não existem métodos contraceptivos quando a pessoa realiza o ato sexual, então uma das soluções que ele vai dar é não faça, porque o sexo tinha como função a procriação. Se você não quer procriar,
não faça sexo. Então, o Malthus, naquele momento, ele tem essa visão, que obviamente não durou muito, mas que foi ali vista, né, como uma das teorias que mais se enquadrou nesse quadro de importância demográfica para o mundo. Aí a próxima teoria dos neomalthusianos, eles são meio que os estudantes do Malthus, eles são aqueles os seguidores, né, as pessoas que utilizaram os estudos do Malthus para ressignificá-lo. E aí, isso é mais no século XX, a gente tem ali uma predominância no pós, né, Segunda Guerra Mundial, e aí a ideia já é um pouco diferente. A ideia já é que problemas socioeconômicos são gerados por países que a natalidade não tem um planejamento adequado. A ideia de que a superpopulação leva à pobreza. Era como se a pobreza fosse uma consequência da quantidade de filhos que cada família decide ter. E aí uma das formas de evitar isso é o controle populacional, que foi adotado em alguns países. E esse controle populacional ele pode tanto ser feito de maneira interna, né, ao casal, com planejamento familiar, como políticas mesmo que vão tentar intervir nesse planejamento familiar, como foi o caso do filho único na China, e no qual o próprio governo começou a limitar a questão da natalidade a partir de multas, taxas e até mesmo, né, algumas sanções para famílias que tivessem mais de um filho. Claro, com raras exceções, levando em consideração que a China é um país extremamente patriarcal em relação ao papel do homem na sociedade. Quando a primeira gestação era de uma menina, era comum que a segunda fosse tolerada para, né, o casal conseguir ali alcançar o desejo de ter um filho homem, que passaria o nome da família, que cuidaria dos pais, numa questão ali cultural bem intrínseca do país, da nação chinesa. Mas isso, na verdade, era uma forma de você controlar famílias que tinham 4, 5 filhos, que, na verdade, não podiam tentar dar ali um irmão para o seu filho primogênito, porque era uma questão mesmo de o governo está decidindo o que eu, enquanto indivíduo, posso ou não ter nesse sentido de natalidade. E aí, uma das justificativas também era a questão da sustentabilidade global. Olha, vai faltar água, vai faltar alimento, a pobreza vai ser sistêmica. Então, quais são os métodos muito disseminados por essa teoria? Métodos contraceptivos, nessa época já tem camisinha, DIU e outros métodos. Educação sexual, políticas de planejamento familiar e a questão mesmo do crescimento populacional controlado pelo próprio governo, como é o caso de países mais... no caso, né, ditatoriais ou com uma política mais centralizadora. A teoria reformista, ela vem para poder quebrar estereótipos anteriores. Ela vem para dizer o seguinte, olha, para com isso, não achem que a pobreza é uma consequência do número de filhos. Na verdade, é o contrário. A pobreza é a causa. Países mais pobres, países com pouca expectativa social das pessoas se inserirem no mercado de trabalho, terem qualidade de vida, terem mais, continuarem, né, o seu percurso educacional com mais anos de estudo, são países que vão ter um crescimento populacional descontrolado. E aí a pobreza vai ser uma causa que leva a essa consequência da superpopulação e não ao contrário, como tinha sido antes imaginado pelos neomalthusianos. Essa teoria ela vai na verdade, né, se apropriar de muitas coisas que tinham sido propostas pelo Marx. Tanto que ela também é considerada teoria reformista marxista. Ela tem ali a década de 1960, então ela, mesmo quase concomitantemente existindo junto com a teoria neomalthusiana, ela vai se opor completamente a ela. E ela vai definir que a ameaça à produção de alimentos, a ameaça às pessoas a terem uma vida de mais qualidade, não é a superpopulação, é a desigualdade. É o fato de que temos populações muito ricas, né? Como, sei lá, um americano que vai consumir inúmeras vezes mais recursos do que um somaliano. E você não pode considerar que o mesmo impacto social, ambiental e econômico do aumento da população na Somália vai ser do aumento da população nos Estados Unidos. Então, isso vai quebrar várias questões antes colocadas pelas teorias malthusianas e
neomalthusianas. Porque a teoria malthusiana, que vai ser apocalíptica, a teoria neomalthusiana, ela ainda continua vendo ali a pobreza como uma causa. E a partir daí a gente entende que não. A pobreza não é ela que... A pobreza como uma consequência, desculpa. Na verdade, ela continua vendo a superpopulação como o motivo que leva à pobreza. E essa teoria reformista vem para poder quebrar esse estereótipo e dizer, olha, não. Na verdade, é a desigualdade social que vai ser o fator que vai gerar esse descontrole entre alguns países sobre o seu crescimento populacional. Então, né, diminua a pobreza, diminua a desigualdade se você quer controlar o crescimento populacional. E aí a ecomalthusiana, como o próprio nome, né, já sugere, ela vai ser muito focada no meio ambiente, por isso que vem do termo ecologia. E ela vai também acreditar que não importa, né, as outras teorias, a gente tem que realmente focar na ideia de que o mundo não tem condições, no sistema capitalista, onde as pessoas elas consomem demasiadamente, principalmente países ricos como os Estados Unidos, que tem ali um país rico muito consumista, de continuar crescendo sem nenhum tipo de controle, porque o planeta Terra ele não vai aguentar suprir a demanda por recursos básicos, seja água, produção de alimentos ou até mesmo, né, produtos industrializados. Então, isso vai ser o ponto da teoria ecomalthusiana, dizer que a gente tem limites do crescimento, e esse crescimento tanto é quantitativo em relação à população, quanto econômico. O que cada população consome e o quanto cada população consome. E aí a gente tem aqui as ideias de transição demográfica, né? Que é quando você vai fazendo a transição das pirâmides. Você passa de uma pirâmide jovem para uma pirâmide adulta e no futuro, né, seguindo esse mesmo padrão, para uma população envelhecida, uma pirâmide envelhecida. Essa transição ela também acaba acompanhando os períodos históricos e o desenvolvimento de cada nação economicamente. A ideia, por exemplo, do primeiro estágio é a ideia de que a gente tem ali ainda uma sociedade pré-industrial, onde uma quantidade grande de filhos é mão de obra. Então, ter filho é lucrativo economicamente para as famílias em relação à produção. Na sociedade industrial, a gente já começa a ter um outro panorama. Primeiro que a gente tem uma queda da mortalidade, porque a gente tem desenvolvimento de remédios, de vacinas, da penicilina, de avanços médicos que vão aumentar essa expectativa de vida e, ao mesmo tempo, o maior acesso a alimentos, né? Então a pessoa começa a viver mais porque a vida começa a melhorar efetivamente em alguns quesitos, mas também tem uma outra questão. Ter tantos filhos já não é mais tão conveniente assim. Primeiro porque o filho ele passa a ser muito mais um custo do que uma ajuda na produção, né, financeira de uma casa, porque você começa a ter progressivamente limites para o trabalho infantil, principalmente em meio urbano, e aí óbvio que como ele não é um ser produtivo, porque ele não está trabalhando até determinada idade, ele vai depender dos pais para se sustentar. Isso vai ser mais, né, intensamente visualizado no terceiro estágio, que é o estágio contemporâneo, onde a gente tem a lógica da mulher se inserindo no mercado de trabalho. Então, ter filho começa a ser considerado uma questão complexa por tempo e por investimento, né, de financeiro nessa questão. Então, muitos casais vão optar por não ter ou por ter mais tarde e por ter, consequentemente, menos filhos, o que vai reduzir a taxa de natalidade, ao mesmo tempo que os avanços científicos, principalmente avanços médicos, vão também promovendo em países desenvolvidos o progressivo aumento da expectativa de vida. E aí a gente chega no pós-industrial, que é característico desses países que eu citei, por exemplo, como Alemanha, Japão, Canadá, Dinamarca, Noruega, onde você tem o agravamento do que veio já se desenhando anteriormente, que é a redução da natalidade, as mulheres em idade fértil, né, que é aquela taxa de fecundidade, começa a demonstrar uma queda grande. Enquanto você tinha uma média, né, que você pega o número de mulheres num país
de maneira aleatória, quantitativo mesmo, na idade considerada ainda o seu período fértil. Isso vai se diferenciar de país para país, mas é cerca assim, de 16 para 49 anos, por aí. Você começa a ter uma divisão pelo número de nascimentos naquele período. E aí você começa a ter um indicativo, no sentido de antes era 6 filhos por mulher. Isso é uma questão, claro, né? Uma média, não é um número exato. E aí esse número cai para 4, depois esse número cai para 2, depois esse número cai para 1,5, depois esse número começa a ficar assustadoramente preocupante. Quando esse número chegar a 1 e as pessoas começarem a não ter efetivamente mais filhos, como esse país vai conseguir se manter enquanto nação, enquanto povo. E o envelhecimento populacional sendo esse estágio mais avançado da expectativa de vida, que é uma estrutura etária, uma mudança na estrutura etária muito perceptível, que tem impactos muito grandes na economia e na previdência social de qualquer nação. Porque quem vai produzir, quem vai trabalhar nesse país para manter, né, os não produtivos, os idosos e as crianças. Esse é um dos grandes problemas, né? Um dos grandes dilemas dos países desenvolvidos na atualidade. E aqui a gente tem a transição demográfica no próprio Brasil, né? Que parte de uma pirâmide muito jovem para uma pirâmide mais adulta no período industrial e até os dias de hoje, e já iniciamos o que a gente vai considerar como um processo de transição demográfica, indo em direção a uma população mais idosa, mais envelhecida, uma pirâmide mais velha. E aí, quais são as conclusões desse processo, né? A gente tem uma importância muito grande e a gente precisa entender que a população mundial, a projeção para ela em 2050, são as tendências globais que vão influenciar a economia e muitos outros quesitos sociais e ciências. A gente tem atualmente uma taxa de reposição por mulher de 2,1. Esse número já chegou a 6,8 em alguns momentos históricos. 67% das pessoas vivem em áreas urbanas. Então, aquela projeção entre a sociedade pré-industrial, rural, para a sociedade industrial, já demonstra que pessoas que vivem em cidades, né, que vivem nas áreas urbanas, elas tendem a ter menos filhos. E temos já 15% de idosos, e a projeção é isso aí para 2050, que é uma projeção de percentual de pessoas com mais de 65 anos na população mundial, o que é um quantitativo muito grande se comparado com o passado. E essas são as referências, são muito importantes, os livros, principalmente do José e da Elsa, que são ali bases para se entender no país a questão demográfica. E é isso, muito obrigada.